curtas considerações. Dizem que o padre está econômico esses dias, está falando muito pouco. Então, curtas considerações. Uma frase profunda que ressalta na primeira leitura que nós ouvimos é versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Aqui nós estamos discurso de Pedro, um dos discursos de Pedro, depois de Pentecostes, embora nós ainda, cronologicamente, não estejamos em Pentecostes, estamos a caminho de, e Pedro faz esse discurso, então, dizendo, primeiro colocando na costa das autoridades judaicas, a responsabilidade de ter crucificado Jesus. Essa é a primeira realidade. Eles colocam, então, na costa das autoridades a responsabilidade do que aconteceu com Jesus. E depois, num segundo momento, dizendo às autoridades e também aos discípulos, pedindo aquilo que Jesus sempre ensinou com sua vida. Que foi a conversão. E depois de Jesus ressuscitado dentre os mortos, esta conversão tem um significado ainda mais profundo e mais abrangente. Aqui, conversão significa, como eu disse durante a semana, adesão ao projeto de Jesus. Adesão consciente. De olhos abertos, de pés no chão, e de coração palpitante. Porque ele ressuscitou dos mortos e renovou a nossa esperança. Então buscamos a conversão, buscamos mudar de vida, buscamos conformar a nossa vida àquilo que ele viveu, àquilo que ele anunciou, àquilo que ele propôs. Conformar a nossa vida à vida de Jesus. Conformar é entrar na mesma forma. Então, deixa eu usar uma expressão de internet. Formatar a nossa vida segundo Cristo ressuscitado dos mortos. É o mistério de unidade profunda entre nós e Jesus. Entre a nossa vida de cristãos e a vida de Jesus. Isso é, em outras palavras, o que significa conversão. Uma outra expressão da liturgia, o refrão do Salmo. Não sei se vocês escutaram atentamente o refrão do Salmo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Vamos imaginar aquela experiência de Moisés. Recordam quando Moisés, lá no livro do Êxodo, entrava na tenda para rezar, entrava na tenda para falar com Deus, quando saía, o rosto de Moisés brilhava. Diz o texto. Então, isso só para a gente ter uma ideia, uma noção, ainda que pequena, sobre o que o Salmo vai nos dizer. Portanto, isso nos desperta para uma realidade de intimidade. Nós somos chamados a estarmos íntimos de Deus, de tal modo que nós, em nossa humanidade, nos nossos traços humanos, a gente traga as características de Deus. Então,
disso a gente se pergunta, será que quando a gente entra em oração, nós conseguimos transparecer na nossa vida, nas nossas atitudes, esta experiência de quem verdadeiramente estava com Deus, entretendo-se com o Senhor? É isso que nós precisamos transparecer. E para transparecer isso é necessário uma amizade. E a amizade não se constrói à distância. Para ter amizade com Deus, nós precisamos ter dois movimentos: conversão e escuta atenta da sua palavra. Portanto, oração. Mas não uma oração mal feita, feita de qualquer jeito. Sem tempo, com pressa, correndo, cansado, atropelando as palavras. Mas uma oração de se entreter, de estar com a consciência de estar na presença de Deus. Como dizia o Papa Francisco, que eu achei muito bonito, vi esses dias, alguém postou de novo, o Papa falando que ele, desde quando era cardeal, ele tinha uma dificuldade de oração. Porque ele se colocava em oração diante do Santíssimo Sacramento e de vez em quando ele dormia. Esquecia que estava rezando e dormia. E no começo dizia ele, ficava chateado porque eu fui para a capela para rezar e acabei dormindo. E com o passar do tempo ele acabou se convencendo, e Deus tocou profundamente o coração dele, que não importava se ele estava dormindo, mas ele estava dormindo na presença do Senhor. E era isso que era mais importante. Eu estou falando do Papa, gente, do Papa Francisco. Eu fiquei tão feliz, porque quantas vezes eu já não dormi diante de Jesus? Eu só, né? Vocês não fazem isso. Vocês que estão me ouvindo também nunca fizeram isso, né? Mas acalentou o coração no sentido de que, para estarmos na presença de Deus e buscarmos essa intimidade que nos diz o refrão do Salmo, não precisa muita coisa. Precisa só de um movimento nosso. Porque Ele já está lá esperando. Quando nós tomarmos a decisão de irmos, Ele já estará lá nos esperando. Versículo 2 da primeira carta de João, segunda leitura. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Parece uma frase jogada no meio do texto, sem muito aprofundamento da parte do autor que escreveu. Só que, na verdade, não. Aqui tem uma profundidade tremenda. Porque recorda o que nós já ouvimos em algumas vezes sobre os sacrifícios que se faziam antigamente para o perdão dos pecados. A expiação dos pecados era jogado o sangue do cordeiro em cima do bode, mandava o bode para o deserto, o bode morria no deserto. Aí o povo diz, pobre do bode, por que jogar? Por que fazer isso com o bode? E se o bode morresse, era sinal de que o pecado tinha sido perdoado. Por isso vem aquela expressão que a gente usa, né? Bode expiatório. Porque era a forma do antigo Israel expiar os pecados. O que Pedro está dizendo? Que este animal agora é Jesus. E nele os pecados são expiados. Ele é de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. É nele que o perdão dos pecados se concretiza. Portanto, é nele e a partir dele que nós compreendemos aquilo que está na primeira leitura, a necessidade de conversão.
de mudança, de transformação de vida. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. É por causa dele, de Jesus, nosso Senhor, que nós precisamos buscar constantemente a nossa conversão. E aí, no texto que nós ouvimos do Evangelho, a continuidade, nesse texto, nós estamos no domingo de Páscoa, de modo que Jesus aparece então a primeira vez para os discípulos, e esses 2 discípulos não estavam, porque eles saíram para Emaús. E quando eles saem para Emaús, Jesus aparece para eles no caminho, se faz companheiro de caminhada, e vai aprofundando algumas coisas com eles, recordando com eles toda a experiência que Jesus tinha ensinado. Eles demoram para compreender. Eles só compreendem Jesus quando chegam na aldeia de Emaús e quando parte o pão. E ao partir o pão, eles reconhecem Jesus. Mas Jesus, no caminho, fez uma catequese para abrir a inteligência deles, explicando-lhes a Escritura. Então vejam, é por isso a importância da gente compreender assim. Nós não podemos compreender a Escritura se nós não nos aproximarmos de Jesus, porque é Jesus a explicação da Escritura. A Escritura fala de Jesus e é Jesus a realização de toda a Escritura. Como diz o texto, falavam de Jesus a lei de Moisés falava de Jesus. Os profetas e os salmos apontavam para Jesus. Jesus, ao encarnar-se, ao tornar-se um de nós, ele revelou, ele levou à plenitude o conhecimento dessa realidade. E ainda deseja fazer dos seus discípulos testemunhas. Qual é o critério para se tornar testemunha de alguma coisa? Como é que alguém pode ser considerado testemunha de alguma coisa? Se a pessoa viu, né? Se a pessoa não viu, vai ser acometido de testemunho, vai dar aqui testemunho, vai dar um testemunho falso. Então, Jesus está designando os discípulos a serem testemunhas, a começar de Jerusalém, a todas as nações, começando por Jerusalém. O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus deseja tornar os seus discípulos testemunhas. E mais ainda, para dizer que a missão de Jesus não terminou na cruz. Agora, a missão de Jesus continua na obra e na atitude dos seus discípulos, que vão para o mundo. Ao capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. E que a gente vai ouvir no final da Páscoa. Como também no final do Evangelho de Mateus, pregai o Evangelho a todas as pessoas, e todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então, é a missão nossa, e anunciar, portanto, a presença do ressuscitado. Tornar Jesus conhecido e amado no mundo. Viver esse mistério de evangelização. 2013. Não, 2013 não. Em 2010, eu
meditando um pouquinho sobre o texto dos discípulos de Emaús, eu escrevi um pequeno texto e hoje eu estava revisitando esse texto e achei interessante porque traduz um pouquinho aquilo que nós devemos acreditar e ressuscitar no nosso coração para continuarmos a missão de Jesus. Ei-lo o texto. Fica conosco, Senhor. O dia terminado está. Na noite há tanta dor. Fica conosco, Senhor. Tristeza encontra no coração, cabeça baixa, a reclamar. Chega a turvar a visão para Emaús a caminhar. Ponde, Senhor, a tua mão para a dor acalentar. Palavra de salvação a nos explicar. A esperança de ressurreição, tua palavra, a frieza a esquentar. Reconhecer-te ao partir do pão e testemunha se tornar. Então tu serás nosso tudo, e o homem a paz poderá encontrar. Celebrar a libertação e nunca mais te abandonar. Fica conosco, Senhor. O dia terminado está. É isso. É isso que nós precisamos compreender e fazermos a experiência. Porque ele não está longe. Ele não está lá em cima. Ele não está lá embaixo. Ele está aqui dentro. E esta experiência deve ser transformada em testemunha do coração para o mundo, do coração para a vida, do coração para o coração das pessoas, e assim podermos testemunhar a sua presença e a sua ressurreição. Fica conosco.